Estamos ao vivo agora diretamente do Centro de Convenções do Cinesp, na sala de entrevista, sala Recife, número 9. Aguardamos a sua presença, enquanto tantos outros já estão aqui, prontos para ouvir, nada mais, nada menos, como eu prometi antes, e ele permaneceu, não deixei de sair não. Demartino continua aqui conosco, para que possamos conversar um pouquinho sobre um assunto bem simplório. Eu gosto de chamar simplório, porque Deus é uma coisa simples, né, de entender. Se alguém puder me explicar o que é Deus, como está lá no livro dos Espíritos, na primeira questão, mas a gente pensa direitinho, será que Deus esqueceu da gente, perdeu o endereço da gente, não tem essa relação conosco de intimidade que o ser humano tem, por isso existe tanta gente debandando para o materialismo, para essa inconsistência da criatura humana em não se entender, não entender a Deus. E eu tenho várias pessoas que eu converso, principalmente eu estou falando para você que está nos ouvindo aí no Facebook, eu pedi a você que ouvisse essa palestra, porque essa pessoa já está uma maneira, Demartino, ele não sai de casa, ele não acredita em Deus de maneira nenhuma. E eu disse, olha, ligue hoje no Face, no site do Memorial Chico Xavier, que foi criado por Edneide, essa monstra da internet que está ali sentada. Vocês ficam pensando que não, mas é quem faz todo esse aparato de fotografias e redes sociais, e alimenta, para que você possa estar ouvindo a respeito de Deus sobre hoje. Estamos aqui, eu e Cristiana Stanford da Silva Neri. Ela gosta muito de ser chamada assim, viu, gente? O nome completo, somente porque termina com o meu. Não é muito Stanford, né, que é muito importante. É o meu, que é mais, é bem descontraída a coisa, viu? Tenho tentado fazer uma coisa muito formal aqui, mas eu gosto da coisa mais simples, mais aberta. E conversar com Demartino. Mas quem é Demartino? Quem é? Diga para o público saber quem é você. Nessa encarnação, eu sou médico, militar e espírita, tentando ser espírita, né? Porque a gente nunca é um espírita completo, a gente é sempre aprendiz, né? E Demartino, dentro desse tema, o que é que te fez escolher esse tema? Será que, como o Hinaldo falou, onde é que está Deus dentro de todo esse contexto que a gente vê de conturbação do mundo? Por que escolher esse tema? O que é que te levou a escolher isso? Eu sou professor, dei aula para alunos de medicina e eu tenho visto muitos suicídios, depressões, as pessoas perdidas e muitas pessoas inteligentes chegando à conclusão que Deus não existe. Pessoas famosas, artistas, né, cientistas, e existem até religiões de ateus. Religiões que pregam e justificam por que Deus não existe. Então, embora seja um tema que é tão falado, eu achei muito importante a gente debater sobre o assunto, porque uma vez um aluno chegou e sentou e disse assim: eu gostaria que o senhor me convencesse que Deus existe, que o senhor me provasse que Deus existe. E eu disse assim: eu não posso te provar que Deus existe, mas eu posso argumentar com você, porque a escolha de aceitar ou não as ideias é de cada um, e depende muito da visão que você teve da vida, de como te disseram que era Deus e como você interpreta Deus, né? Com certeza. Cada um tem o Deus que consegue alcançar, é o que eu costumo dizer. Entendi. E esse aluno, ele conseguiu entender ou se encontrar com a presença divina na sua vida? Eu me identifico muito com as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, porque eu também já tive essa fase. Eu fui criado na religião católica e a minha mãe é doente mental. Meu pai ia trabalhar e eu cuidava da minha mãe em casa, nas crises psiquiátricas dela. E a minha mãe é muito católica, mesmo nas crises. E ela fugiu de casa nesse dia e foi para a igreja. Entrou dentro de uma missa. E eu, criança, com 10, 11 anos, eu fui atrás da minha mãe e estava no momento da consagração da hóstia. E eu olhei para o altar e disse: Deus, se você existe, cura minha mãe.
minha mãe é tão boa, minha mãe não fez nada, cura ela agora que eu faço o que você quiser, eu viro um padre. E a minha mãe não ficou curada. E eu fiz aquele apelo de criança, sabe, de coração. E naquele momento eu pensei, Deus não existe. Porque se ele existisse, ele teria executado um milagre aqui. Porque eu achava que eu merecia, que a minha mãe merecia. Era a visão de criança que eu tinha de Deus. Eu não era espírita. Então, a partir daquele dia, eu não acreditei mais em Deus. Então, quando alguém diz que não acredita em Deus, eu entendo. Porque eu já pensei assim. E o Deus que é ensinado na maioria das religiões não é Deus, é outra figura. Então eu digo que quem é ateu é inteligente, porque parou para pensar e disse assim, bom, me ensinaram isso e eu estou vendo isso. Me ensinaram um Deus de justiça e misericórdia, um Deus amoroso, e nasce uma criança de 2 anos com leucemia. Por quê? Por que passa uma pessoa na rua e recebe uma bala perdida? Por que tem um atentado terrorista? Por que o homem cada vez se mostra mal? E por que o bom não é recompensado por Deus ou protegido? Né? Eu vou na minha religião, eu dou o dízimo, eu faço tudo que a Bíblia manda ou o livro sagrado, e ainda assim o mal me atinge, a doença me atinge. Esse Deus não pode existir. E muitos se perguntam, né? E por que aqueles que me fizeram mal não pagam, né? Querendo a justiça divina de acordo com a sua justiça que ele Mas é julga. coerente, porque o homem, ele vem ao longo dos séculos enxergando Deus de uma forma humana. E a preocupação de Kardec, quando pegou todas as perguntas sobre Deus, tanto que ele, quando organizou o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele coloca é o que é Deus, e não quem é Deus, né? Para exatamente afastar essa visão humanoide que nós temos de Deus. Mas isso vem lá de trás, né? O homem primitivo, ele via a natureza, a força da natureza que ele não compreendia, e ele achava que isso era uma manifestação de Deus. Quando um vulcão explodia, ele achava que tinha um Deus dentro do vulcão, que queria destruição. Então ele sacrificava coisas, oferecia presentes para o vulcão para acalmar o Deus do vulcão. Até hoje, quando a gente tem uma pessoa que tem um talento muito extraordinário, a gente fala assim, ele é um Deus da beleza, é um Deus da força, né? E no passado era assim. E a nossa doutrina traz isso, assim, no Livro dos Espíritos, essa primeira pergunta, que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas, ela traz para a gente uma visão de um Deus que jamais a gente pode imaginar que pudesse ser. E eu acho que é esse o grande problema nosso. A gente quer trazer Deus conforme a visão humana e não entender a magnitude dessa criatura. A inteligência suprema do universo, né? Aquela coisa, aquela inteligência, aquela energia, aquela onda. É difícil até a gente encontrar um vocabulário correto sem colocar numa forma humana, né? Porque a maioria de nós, até os artistas do Renascimento, desenhavam Deus como um velhinho num trono, um rei que ficava com raiva, que castigava, porque essa é a visão que o homem consegue alcançar. A maioria das pessoas vê Deus assim, né? Um velhinho sentado no trono, deve ter agora hoje um monte de monitor, olhando a vida de todo mundo, se ele gosta de você... E tendo acesso ao WhatsApp da gente, né? Ele gosta de você, aí ele te premia. Se ele não gosta, ele joga uma coisa ruim ou te castiga. Porque é muito comum a gente ver assim, foi a vontade de Deus, né? Deus chamou ele para o céu, consegui um emprego graças a Deus, fiquei curado graças a Deus. É uma expressão normal, mas a gente não pensa na frase ao contrário. Consegui um emprego graças a Deus. Então, se eu não consegui um emprego, é porque Deus não gosta de mim e eu estou em desgraça com Deus. Fiquei curado graças a Deus. Então, se eu não fico curado, Deus não gosta de mim. Será que é Deus que está interferindo nisso mesmo, né? Ou será que é a nossa visão de Deus que não está muito correta? Ou nossas ações. Para você ter uma ideia, desculpe, você ia perguntar? Não.
O ateísmo no mundo, ele está tão aumentado. A Suécia é um dos países que tem o maior número de pessoas sem religião. 80% das pessoas da Suécia não têm religião. É o primeiro lugar. Na França, 53% das pessoas, que é o berço do espiritismo, declararam que não tem religião. E a maior quantidade de pessoas que não têm religião são os jovens. Por quê? Porque o jovem vê o mundo deteriorando. E ele reza e a oração não é atendida. Então ele chega à conclusão, por inteligência, que Deus não existe. E essa mesma proporção dos jovens, da criatura humana que se diz ateu, né? E eu gosto sempre de dizer que eles não estão ateu, não, eles estão à toa, é outra coisa. E esses é onde estão o maior número de suicídios, porque essas pessoas não encontrando o endereço de Deus, e me parece que hoje você vai trazer ele, está todo mundo esperando aqui você dar o endereço. Só no final que a gente conta para prender o pessoal até o final. Até o final. Se der o endereço agora, o pessoal vai direto. Vai direto, né? E aqui a nossa sala de entrevista, ela é basicamente uma abertura do tema a respeito. E nós já abrimos, caso alguém já tenha alguma pergunta, já queira formular algum questionamento das suas dúvidas, dos seus anseios interiores, pode ficar à vontade, basta levantar a mão, a gente passa o microfone. Às vezes a pergunta de um é a dúvida de muitos, né? De muitos, com certeza. Mas, Cristiano, acho que tem mais alguma, não tem? Para incentivar o pessoal a perguntar. Qual seria a diferença da visão espírita de Deus para as outras religiões? O que é que teria de diferente, tão diferente nessa visão? O diferente é que a gente não personaliza Deus, né? A inteligência suprema do universo, o ser que criou todas as galáxias, todas as estrelas, todos os universos, porque hoje a ciência sabe que não é um universo só, é um ser, se eu posso usar a palavra ser, muito grande. Não é uma pessoa. O nosso cérebro tem que entender que essa força inteligente que criou tudo isso não pode estar personalizada num velhinho. E as outras religiões colocam Deus na forma personalizada. Ou tem deuses, onde cada um desses deuses tem um poder específico. Por exemplo, a religião africana, ela tem vários deuses. E existe um deus que é o chefe, né? Como os gregos tinham Zeus na figura do Deus maior e outros deuses, a deusa da beleza, o Deus da guerra. Então, nós, se a gente for comparar também, fazer um paralelo com a Igreja Católica, nós temos Deus, tem a Trindade e tem os santos, que seriam deuses menores. Dentro da doutrina espírita, essa inteligência suprema, que é o Criador de tudo, ele é o que comanda o universo inteiro, mas cada setor do universo existem espíritos que comandam. A Terra tem o seu governador, que é Jesus. Esse a gente consegue imaginar porque ele fez carne entre nós. Então ele teve uma forma humana. É um espírito mais avançado que governa a Terra. Esse a gente consegue visualizar, mas Deus, a inteligência suprema, nossa mente não alcança. Tem até uma historinha que tinha uma pessoa andando na praia pensando sobre Deus, o que era Deus, e ele viu uma criança que corria até o mar, pegava um punhado de água, fez um furinho na areia e jogava aquele punhado de água do mar dentro do furinho. E ele ficou curioso, a criança voltava e jogava de novo, voltava e jogava de novo. Ele falou assim: meu filho, o que você está fazendo? Ele falou: eu vou botar toda a água do mar nesse buraquinho. Ele falou: ah, isso é impossível. Como é que você vai botar toda a água do mar nesse buraquinho? Olha o tamanho do mar, olha o tamanho do buraquinho. Ele falou: é mais fácil eu botar a água do mar nesse buraquinho do que você entender o que é Deus. Então chega um momento que a nossa mente limitada, ela não vai alcançar a figura de Deus. Até quando a gente começa a falar, a gente usa a expressão ele, né? A gente acaba criando um Deus masculino, né? Ou um Deus feminino. Deus não tem sexo, é uma força. Então hoje a gente vê a Europa principalmente, a perda da fé, né? A descrença, muitos países legalizando o suicídio.
A Suíça, a Bélgica, filmes na televisão até incentivando o suicídio de uma forma bonita, como se fosse a solução, porque para quem não acredita em nada, é compreensível. Se você é totalmente materialista e você está sofrendo, a morte para você é uma solução. Vai acabar com o seu sofrimento, porque você acha que não vai existir nada além disso. Mas nós espíritas sabemos que a vida continua. E quando a pessoa se mata, ela não só tem todos os problemas que ela tinha, como ela carrega os problemas causados pela destruição do corpo, que provoca uma lesão energética no perispírito, que ele vai levar uma perturbação a mais, além das que ele tinha na Terra, para o mundo espiritual, e que vai repercutir na próxima vida ou nas próximas vidas, dependendo da lesão. Então eu acho importante que a pessoa que não acredita em nada, que ela procure. Sabe, o problema é a pessoa não parar de procurar. Tem uma história que é uma história, tá, gente? Não é verdade. E tinha o diabo, né, a figura maligna, que nós espíritas temos uma outra visão. Ele tinha uma loja no inferno. E aí uma pessoa chegou na loja e falou assim: nossa, você está vendendo tantos produtos, o que você tem aí? Você vende? Ele: eu vendo tudo, menos uma coisa. Aí ele falou: ali tem ódio, você vende ódio? Vendo. Inveja? Vendo. Ciúme? Vendo. Gula? Vendo. Aí a pessoa ficou curiosa e falou assim: mas que ferramenta é essa que o diabo não vende de jeito nenhum? É a mais importante. Aí o diabo disse: é o desânimo. Porque quando a pessoa desanima, não tem mais solução para ela. Eu venci. Quando a pessoa para de procurar, quando a pessoa se acomoda, ela não vai evoluir, ela vai ficar estagnada naquele ponto que ela está. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestras espíritas, eu estou nesse caminho há pouco tempo, e logo eu estava num salão e um espírito aparece no meio do salão e começa a gritar comigo. Ninguém ouvia, né? Só eu, né? Papagaio, papagaio de pirata, papagaio de pirata. E eu pensando assim: como é que a proteção espiritual deixou esse espírito entrar aqui, né? Porque o centro espírita tem uma proteção. E para perturbar uma palestra num assunto que eu estou para os outros. Mas aí depois eu parei para pensar na mensagem. Eu era realmente um papagaio de pirata. Eu só estava repetindo o que eu tinha lido nos livros espíritas. Eu não vivi o espiritismo, eu não senti o espiritismo. Porque muitas vezes a pessoa se diz religiosa, mas ela se comporta como materialista. Ela tem religião só no centro, só na igreja, mas na vida lá fora, ela é totalmente materialista. Parece que a pessoa muda assim, né? Tem dupla personalidade, né? Dentro da igreja, meu irmão, beijo, fraternidade. Quando sai no trânsito, abençoado, né? É complicado isso. Pois é, e aí a gente fica pensando, né? Dentro de todo esse contexto hoje no mundo, a gente vê tantas pessoas passando pelo processo depressivo, o aumento de suicídio que está absurdo, né? Tantas coisas, até a própria eutanásia sendo hoje uma coisa que está se levando como sendo uma coisa natural, né, no meio médico e tal. E a gente, por outro lado, vê um aumento da religiosidade como um todo. Né? Muitas igrejas sendo montadas, muitas religiões. Aí a gente fica se questionando, como é que pode ser isso? É um contrassenso. A gente tem tantas religiosidades e as pessoas cada vez mais vazias, mais desanimadas. Nunca se falou tanto de Deus e teve tão pouco efeito, né? Isso. Mas esse problema é antigo. No Sermão da 60ª, de 1655, o Padre Antônio Vieira fez em Portugal essa pergunta. Se fala tanto de Deus e se prega tanto, por que tão poucos se convertem? Será que a palavra de Deus é que é fraca? Será que é problema do pregador? Ou será que é o problema da pessoa? O que é que faz a gente ficar refratário a Deus? Quando a gente tem uma visão equivocada de Deus. Se você tem uma visão equivocada de Deus e aquela coisa que você deseja não acontece, você chega à conclusão que Deus ou te castigou, ou está com raiva de você, ou não existe.
é um raciocínio natural, não é verdade? E às vezes a gente diz assim, uma vez um evangélico foi assistir lá no centro espírita, e ele disse assim, eu sei porque que as orações de vocês não são atendidas. Porque vocês pedem para Deus assim, por favor, Senhor, se for possível. Na nossa igreja não, a gente exige. Deus tem que dar, a gente exige. Porque Jesus disse, batei-vos e a porta se abrirá. Então a gente tem que bater na porta com força para a porta se abrir. É verdade, Jesus disse isso. Mas quando nós pedimos uma coisa, dependendo do que nós pedimos, várias forças do universo nos escutam. E os espíritos inferiores também. Se eu peço uma coisa ruim, quem vai me atender é uma coisa ruim. Então, às vezes, as pessoas procuram certos lugares. Eu quero a esposa de fulano, eu quero um carro, eu quero isso. Aquela força ruim vai trabalhar para te dar o que você quer, mas você vai ficar endividado com essa força. Isso tem um preço espiritual. Às vezes, nós não sabemos pedir. Às vezes, o que a gente pede a Deus não será bom. Às vezes, aquela dificuldade que eu estou passando é para o meu crescimento espiritual. Às vezes aquela dor, aquela doença é uma cura de uma coisa, vai me deixar em casa, vai me fazer refletir sobre a vida, vai me fazer pensar, vai me fazer encontrar o Deus verdadeiro. Porque quando eu questiono, eu começo a perguntar e eu vou mudando a minha opinião. Se eu continuar a perguntar, com certeza eu vou achar uma opinião melhor. E o Espírito Camilo uma vez corrigiu o Raul Teixeira, eu achei muito interessante. Raul Teixeira estava numa palestra e disse assim, errar é humano. É uma frase que a gente usa muito, né? Aí o Espírito Camilo disse para ele assim, conserta porque você falou errado. Você ainda é humano porque erra. Porque se você acertasse, você já tinha atingido a angelitude. Nós ainda somos humanos porque estamos nascendo e renascendo há milênios, repetindo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, com os mesmos vícios. A gente troca de século, troca de roupa e continua o mesmo. Quando a gente parar de errar, a gente vai ser cada vez mais perfeito, chegar à angelitude. E dentro do entendimento do Espiritismo, como é que a gente vai conseguir chegar a esse patamar? Ter uma forma que a gente poderia... Como é que a gente diminui? Jesus falou assim, os puros de coração verão a face de Deus. Para que a gente possa entender o que é Deus e se aproximar da face de Deus, que na verdade é o entendimento, nós temos que ser puros de coração. E para a gente ser puro de coração, a gente tem que começar a pensar o bem e fazer o bem. E resistir ao mal. O que é difícil. Essa é a parte mais complicada. Às vezes, você ainda está num processo de luta. Mas isso já é uma vitória. Vou dar um exemplo simples. Você passa num local, não tem ninguém olhando e tem uma carteira no chão. Cheia. Aí você acha essa carteira, ninguém viu. E a carteira está com a identidade e o endereço do dono. Aí você fica assim, devolvo a carteira. É o certo, mamãe ensinou o certo, devolver a carteira. Mas eu estou com um monte de conta atrasada. Será que eu não tiro um pouquinho e pago as minhas contas? Será que eu não fico com tudo e devolvo só os documentos? Já é uma boa devolver os documentos para a pessoa. Então aí você vai tomar uma decisão. Você teve a tentação e vai tomar uma decisão. Conforme a sua decisão é o seu grau de evolução. Porque o certo é você devolver tudo. Mas então eu não sou bom porque eu pensei em ficar com o dinheiro. Mas você devolveu? Você venceu. Você superou aquela tentação, você está no caminho. Não, eu fiquei com o dinheiro todo daquela carteira que eu achei. Mas na próxima, já que você teve consciência, já percebeu que aquilo te incomodou, na próxima, talvez você devolva.
Você está melhorando como pessoa. O objetivo da gente ver a face de Deus, como Jesus disse, o Pai e eu somos um só, nós somos um porque nós estamos na mesma sintonia, não que Ele fosse Deus. É exatamente por isso, porque Ele vibrava e Ele sabia como se comportar como um Espírito perfeito que era. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Ele nos explicou, e às vezes a gente se equivoca, porque as religiões falam assim, muito em prosperidade. Isso vem do Deus antigo, né, do judaísmo. Ah, se você fizer tudo que Deus quer, você vai prosperar. A gente vê depoimentos na televisão, ah, eu tinha uma bicicleta furada, agora eu tenho 50 caminhões. Não é assim? Jesus falou nisso. Jesus falou que se a gente seguisse Ele, a gente ficava rico. Jesus era rico. Jesus falou que a gente não ia ficar doente, que a gente não ia ter problema. Não. Ele disse que a cruz com Ele era mais leve, mas que haveria uma cruz. Nós temos enfrentamentos, porque através desses enfrentamentos que a gente se aperfeiçoa. A gente só melhora como pessoa se a gente tiver que fazer escolhas, e escolhas difíceis. Se não acontecer nada na nossa vida, a gente fica do mesmo jeito, a gente estaciona. Não tem a frase, time que está ganhando não se mexe, né? Martinho, me diga uma coisa, eu estava aqui curioso. Tivemos um momento lúdico, bíblico, em que Jesus nos ensina a falar com Deus, que é o Pai Nosso. Você, o que diria para nós, como é essa conversa, essa relação com o divino? Na doutrina espírita nós aprendemos que a gente não usa uma frase decorada. Não é por muito orar que a gente vai ser ouvido. A oração, ela tem que vir do coração. Às vezes, o Jesus me ajude, Deus me ajude, é uma oração que faz muito mais efeito do que eu ficar 3 horas ajoelhado em cima do milho. Então, o que nós temos que fazer é pedir a Deus que nos dê coragem, que nos dê vontade, para que a gente possa superar nossas dificuldades. Agradecer pela oportunidade da vida que nós estamos tendo. Porque aquela pessoa difícil que está na nossa família, aquela pessoa que foi colocada bem pertinho de nós, porque a espiritualidade ela não erra, ela coloca exatamente o problema bem perto da gente para que a gente não possa fugir, porque se fosse o vizinho a gente fechava a porta, né? Mas dentro de casa é onde estão os nossos maiores desafios. Aquela pessoa difícil, atrasada, vai fazer a gente crescer, a aprender a tolerar, aprender a ter paciência, aprender a perdoar. E a gente, para aquela pessoa, também é um problema. Não pense que a gente, para aquela pessoa, é um anjo, não. Porque aquela pessoa atrasada vê na gente dificuldade, vê na gente um chato, vê na gente uma pessoa que está atrapalhando ela fazer o que ela quer, porque ela gosta daquilo. Kardec disse no livro da Gênesis que o espírito ele vai desenvolvendo a moral a partir do momento que ele desenvolve a inteligência. Então, com o desenvolvimento da inteligência, a moral vai sendo feita e as escolhas vão sendo feitas. Os animais, eles têm só instinto, não é? Um leão que chega para frente de você com fome para te comer, ele é bom ou ele é mau? Se você virar para o leão e falar assim, ah, seu leão, não me come não, sou mãe de família, tenho 3 filhos para criar, vai dar certo? Ele é bom ou mau? Nem é bom nem é mau, ele está sendo natural. Exatamente, ele está seguindo o instinto dele. Ele está com fome, vai comer. Ele mata em determinadas circunstâncias para defender o território. Agora, e o ser humano? Ele mata também do mesmo jeito que o leão? O ser humano já mata por outros motivos, né? Mas nós temos seres humanos que ainda são muito primitivos, que eles estão mais perto do mundo animal do que do mundo hominal. Então os instintos dominam. São esses criminosos, esses crimes horríveis que nós vemos, são seres que ainda estão em evolução. E é por isso que o mundo é diferente. Isso não significa que Deus está ausente.
Nós temos liberdade de escolher nosso caminho. Nós temos liberdade de decidir. E as consequências dos nossos atos, nós vamos arcar com elas, só isso. O que você decidir vai ter consequência, boa, ruim ou mais ou menos. E você vai ter que arcar com a consequência disso. Esse é um Deus justo. Esse é um Deus amoroso. E como é que Ele age? Ele age na gente, Ele não é pessoal. A gente não tem um Deus pessoal. O Deus não é o Deus dos espíritas, é o Deus de todos, do universo. Ele não gosta mais da Isabela, que está tentando ser espírita, do que do ateu. Ele gosta dos dois igualzinho, só estão em situações diferentes. E as leis que Deus criou o universo agem sobre todo mundo igual. Então, dependendo da escolha de cada um, você vai ter a repercussão daquilo. Hoje na Suíça existem organizações que você paga para te matar. Você se filia, paga 150 euros, paga 53 euros por mês, e quando você quiser que te matem, são 2.000 euros. Eles te assam lá, faz cinza e te mandam para o seu país. E a propaganda de lá ainda diz assim: antes que você fique gagá, associe-se e se mate. Porque depois que você ficar gagá, não pode se associar mais. São duas ONGs que cometem suicídio na Suíça assistido. Tem filmes sobre isso. Estão mostrando como o materialismo está crescendo. O ser humano está sendo visto como coisa. Isso é a criança também, na situação do aborto, né? Meu corpo eu decido. Então aquilo que está dentro de mim não é um ser que tem vontade, nem que vai crescer. É apenas um parasita que eu vou colocar para fora. O materialismo diz isso. À medida que o ser humano vai aprendendo a amar, ele se aproxima de Deus. É esse amor verdadeiro, e não o amor apego, que a maioria de nós tem, é que é o caminho para a gente entender o que é Deus. E nesse seu raciocínio, eu estava aqui me perguntando, estamos bem próximos de você dar essa fechada, porque estamos no nosso horário, né? Sabe que Sim. A disciplina é tudo. E eu logo falando isso para quem? Para um militar. Preste atenção. E aí, eu vou dar a você, se tem alguém com alguma pergunta, tem uma, duas já, três. Olha aí, tá vendo? Pois não. Vamos ver que sejam sucintos na pergunta, porque eu sei que a gente tem dificuldade de fazer pergunta, né? Ela começou aqui. Diga seu nome. Pois não. Ela me... Bom dia a todos, não é? Veja bem, ontem, na palestra do Décio, ele falou sobre a Santíssima Trindade. E disse que no catolicismo, não é? A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo formavam uma única pessoa. Mesmo sendo católica, antigamente eu nunca entendi bem isso e não queria ser um Santo Agostinho para abrir um buraco no mar e ter a visão do anjo, né? Dizer, é mais fácil você colocar toda essa água no buraco do que entender o mistério da Santíssima Trindade. Então, no catolicismo, o Espírito Santo é como se fosse a terceira pessoa, né? E eu entendia que era o amor, que o Espírito Santo era apenas o amor que tinha entre o Pai e o Filho. Na visão espírita, né? Deus é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Segundo o Espiritismo, esse Espírito da verdade seria os Espíritos superiores que trouxeram a resposta a Allan Kardec quando ele fez o livro, não é, dos Espíritos. Então eu quero saber, na visão espírita, o que se vê, o que se sente em relação ao Pai. O Pai é Pai, o Filho é Filho, não se mistura e forma a Santíssima Trindade, apesar de terem uma evolução suprema. Então vamos lá. Mas veja bem, falta só uma... Na Bíblia diz o seguinte, né? Jesus disse, vós sois deuses e podereis fazer muito mais do que eu. Então, dentro desse ângulo, Jesus ainda está em evolução? Sim. Então eu vou começar respondendo de trás para frente. Pois não. Jesus ainda está em evolução? Sim.
Existem vários cristos solares. Cada sistema tem um cristo que administra o seu sistema. Nós espíritas não vemos o mundo na forma de trindade. A inteligência suprema do universo, que nós chamamos de Deus, é o criador de todos os espíritos. E esses espíritos são formados simples e ignorantes, e eles vêm, através das escolhas, ao longo de milênios, se aperfeiçoando. Então existem vários graus de perfeição. Tá? Não existe uma figura em si. Essa situação de Jesus e Santíssima Trindade, de outros dogmas, eles vieram evoluindo ao longo dos séculos por reuniões de religiosos que tomaram decisões. E não cabe agora, a gente não tem tempo para entrar nesse assunto, mas é muito interessante estudar o cristianismo primitivo para entender como as religiões evoluíram. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Jaira. Eu queria saber de você assim, hoje em dia existe um grande número de pessoas depressivas, certo? Sim. E no seu entender, essa depressão tem a ver com você estar distante de Deus ou não? Muito boa sua pergunta. A depressão é causa ou consequência? Né? Então, até 2026, talvez a depressão seja a maior causa de morte no mundo. Vai matar mais do que o câncer na evolução que nós estamos tendo, na quantidade de pessoas que estão deprimidas. A depressão, a gente sabe hoje na medicina que existem falhas de substâncias cerebrais e que o tratamento é feito ajudando a repor essas substâncias. Só que esse antidepressivo, ele repõe a substância, mas ele não altera o pensamento. Então ele ajuda no processo de melhorar o seu humor, mas o pensamento doente, o desânimo, é consequência do seu processo cerebral, que vem dessa vida, ou de outras vidas, ou de influências espirituais. Esse afastamento de Deus é consequência natural da nossa imperfeição. Quando a gente para de buscar, quando a gente se fecha, quando o orgulho é maior de aceitar que existe uma força maior do que nós, né? Tudo isso é consequência sim. Então, a solução para a depressão, um dos tratamentos para a depressão é buscar a espiritualidade, que é a religação com Deus, na forma que a pessoa achar melhor. Cada um tem que buscar a religião onde se sente melhor. Mais uma pergunta. Meu nome é Isaías, eu queria saber o seguinte: como rebater a seguinte pergunta? A humanidade não estaria na contramão da lei do progresso com o crescimento do ateísmo e suas consequências? Eu acho que não, eu acho que é um passo. Porque o que a gente vê, a explicação dos Espíritos, que as pessoas que nascem já com um ateísmo muito forte, foram pessoas que em vidas anteriores foram religiosos muito fervorosos e viram as suas crenças serem derrubadas. Então, por exemplo, uma coisa que me emociona muito é uma inscrição que existe num campo de concentração nazista. Não sei se vocês viram isso em Mauthausen, né? Onde o Papa foi visitar e tem uma inscrição na parede dizendo assim, mais ou menos, em alemão, né? Se Deus existe, Ele vai ter que me pedir perdão. Então assim, imagine uma pessoa que está lá para ser executada, que sabe que estão sendo todos executados, orando fervorosamente, pedindo a liberdade, a libertação de Deus, e não ser ouvido. Esse espírito, quando vai para o mundo espiritual, como é que ele vai? Deus não existe. Quando ele renascer, com certeza ele será ateu. O próprio Papa, se vocês olharem as reportagens, quando esteve lá, ele se questionou sobre a existência de Deus, porque ele não entendeu por que Deus permitiu um holocausto tão grande. E nós espíritas sabemos por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça. É uma reunião de forças que a gente não tem como explicar agora em função do tempo, mas nós sabemos por que essas calamidades acontecem. E é essa explicação da doença, da dor e da calamidade que, se você realmente aceitar no seu coração como verdade, te afasta do desespero. Porque quando você passar uma dificuldade muito grande na sua vida, você não vai se matar, você não vai desesperar, você vai sofrer.
mas você vai saber que Deus está com você e que isso faz parte do seu progresso. E a gente volta lá para trás, né? Quando você disse que o fardo é suave e o jugo é leve, que é o do Cristo. Seria uma manhã esplendorosa continuarmos, mas nós temos um horário a cumprir. Agradecemos a Demartino a sua predisposição de estar aqui conosco e estar... Tem uma pergunta para ele. Ainda? Já fez. Foram 3. Você quer fazer uma? É o nosso coordenador, viu? Ele é muito disciplinado também. Já fez alguns sinais. Paulinha já está de pé, Cádia também, nos demonstrando a beleza desse encontro aqui. É um encontro bem simples, para que vocês possam interagir com os palestrantes, para que vocês possam perguntar, para que vocês possam interagir. Vamos dar a você 1 minuto só. Inclusive, vou deixar o celular aqui na sua frente, para que você possa fazer as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente aprende junto, né? Falar de Deus, de Jesus e doutrina espírita é sempre muito gratificante. Eu tenho vídeos no YouTube, quem quiser ver mais material nosso lá, é só colocar Demartino Espiritismo. Tem algumas palestras lá, até explicando sobre Deus e algumas coisas da religião. E eu queria dizer o seguinte, que a nossa distância, o endereço de Deus, né? Estamos no final, não deu o endereço dele. Olha eu falando ele de novo, tá vendo? A menor distância entre a gente e Deus é 0. Porque Deus está em nós. Deus está em toda parte do universo. Nós é que não sentimos a presença de Deus, mas Ele está conosco. É igual agora, por exemplo, você está sendo atravessado por uma série de ondas sonoras, ondas de celular, ondas de televisão, e não percebe? Mas elas estão atravessando seu corpo. Então Deus está em nós. Então a gente não precisa de intermediário para falar com Deus. É só a gente baixar um pouquinho o nosso orgulho, abrir o nosso coração e pedir a Deus que o melhor nos aconteça, porque a gente não sabe orar. Às vezes o que a gente pede não é bom para a gente, mas se a gente pedir que aconteça o melhor e dizer que a gente está disposto a buscar, nós vamos chegar lá. Não desistam. Deus nunca deixou de atuar. Deus está em nós. Deus está agindo. Deus é perfeito, é amor e é justiça. Se você ainda não encontrou esse Deus, é porque talvez você esteja no endereço errado. Deus não perdeu o seu endereço, você que perdeu o endereço de Deus. Muito obrigado a todos.